Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Nós queremos apresentar algumas bicicletas para vocês. Sempre tem que começar de algum ponto, de alguma coisa, de alguma bicicleta. Nós escolhemos uma Colnago C40 para mostrar para você. Por que uma Colnago C40? O que é uma Colnago C40? O que foi essa bicicleta para o ciclismo? Enfim, qual é o papel dela na história do ciclismo? A Colnago C40, ela é uma Colnago de carbono e justamente por isso que o nome dela é C40, C quer dizer carbono e 40 são os 40 anos da Colnago. Essa bicicleta foi fabricada em 1994, ela foi para as pistas mais em 1995, então quando comemorou os 40 anos da Colnago. Então ela tem uma diferença da maioria das bicicletas de carbono. Ela é uma bicicleta em carbono cachimbada, ela tem cachimbos, como se fosse as antigas bicicletas de aço. Ela tem essas peças aqui que fazem a junção dos tubos através de cachimbo. É diferente de uma bicicleta de carbono, como a maioria que a gente vê por aí, que ela é monocoque, ela é feita numa peça só. A C40 ela era uma bicicleta bastante inovadora na época por causa disso. Em 1994, a Colnago C40 não era nem a primeira bicicleta de carbono do mundo e nem a primeira Colnago de carbono do mundo. A Colnago já vinha fazendo bicicletas de carbono pelo menos desde 1984, quando a equipe italiana ganhou o contrarrelógio por equipes a bordo de bicicletas Colnago de carbono. Depois, mais à frente, em 1989, ela fez a Colnago C35, depois a Carbitubo, etc. Havia outras bicicletas de carbono da Colnago. Mas a inovação dessa era justamente a questão dela ser cachimbada. Para quem às vezes lê matérias em inglês, etc., esse termo aqui, o cachimbo, é chamado em inglês de lug, ou L-U-G, lug. Então, normalmente pode-se achar lug de bike, bicicleta cachimbada. É isso aqui que é a diferença da bicicleta cachimbada. O fato dela ter sido feita cachimbada, ela possibilitou muito mais facilidade na montagem dos ângulos, dos tamanhos dos tubos, etc. Era muito mais fácil para a Colnago montar essas bicicletas. Uma outra característica que ela tem e que é uma característica de boa parte das Colnagos é esse tubo superior, e esse aqui também, que a gente chama de crimpado. Crimpado porque vem de crimp em inglês e tal, mas a gente fala crimpado. Ele é um tubo mais ou menos amassado aqui e aqui, e esse fato dele ser crimpado, ele dá mais rigidez ao tubo. 1994 não era mais o início das bicicletas de carbono, mas elas ainda eram vistas com ceticismo. Havia dúvida, será que a bicicleta de carbono vai aguentar mesmo como aguentam as bicicletas de aço, como aguentaram aí, sei lá, 80 anos as bicicletas de aço, 100 anos, já tinham mais de 100 anos as bicicletas de aço, e aguentavam as provas difíceis e tal. Será que ela vai aguentar com uma bicicleta de titânio ou mesmo de alumínio? Havia essa dúvida. E a bicicleta, a Colnago C40, ela ficou famosa justamente por isso. Quando havia essa dúvida se a bicicleta de carbono era forte o suficiente para aguentar uma prova difícil, ela simplesmente ganhou em 1995 a Paris-Roubaix. A Paris-Roubaix, para quem não sabe, é uma prova que vai de Paris a Roubaix, 260 e poucos quilômetros, vários trechos de paralelepípedo, e principalmente quando chove, a lama se mistura com a água e vira uma loucura, e exige demais das bicicletas. E a Colnago, ela não só ganhou a corrida de 1995, o que provou que uma bicicleta de carbono cachimbada era capaz de fazer frente a esse desafio, como num período, em 6 edições, de 95 a 2001, ela ganhou 5. Ganhou 5 provas, todas pela equipe Mapei. Essa equipe Mapei era uma equipe italiana, que corria com as bicicletas Colnago. Vários dos ciclistas eram italianos ou belgas, e essa bicicleta aqui é uma bicicleta original de fábrica Mapei. Ela não é uma bicicleta que foi pintada como se fosse uma Mapei. Não tem problema nenhum, a gente sabe que isso acontece, as pessoas às vezes pintam com a cor até para fazer uma homenagem, etc. Essa daqui é uma bicicleta que já saiu de fábrica pintada assim, e ela está
equipada como uma bicicleta da época. Ela está toda com Dura-Ace, grupo Shimano Dura-Ace 7700, que era o grupo que se usava à época, até porque a Mapei era patrocinada pela Shimano, né? Então, por que essa bicicleta não tem campanholo? Porque a Colnago Mapei corria de Shimano. Shimano 7700, Dura-Ace 7700, aros Mavic CXP30, um selim Sella Italia Flight, também contemporâneo, e mesa ITM pantografada Colnago, e um selim de carbono também pantografado Colnago na frente. Cubos de flange baixa, também Dura-Ace 7700, enfim, uma bicicleta muito bem montada, muito bacana e uma bicicleta que se usava naquela época. Essa bicicleta, vocês podem ver que a pintura dela é maravilhosa, é uma bicicleta muito bonita no conjunto, e o Bradley Wiggins, que ganhou o Tour de France de 2012, inglês que ganhou o Tour de France de 2012 e que inclusive recebeu o título de Sir da Rainha da Inglaterra, ele falou que essa é uma das bicicletas mais bonitas que ele tem na coleção, por causa de todo esse conjunto, essa pintura, o detalhe das rodas e tal. Enfim, é uma bicicleta muito bonita. A Colnago começou a fabricar em 1994, foi até 2004, aproximadamente 10 anos de fabricação. E nesse período, contabilizou-se a bordo dessa bicicleta, ou com ciclistas usando essa bicicleta, em torno de 1000 vitórias no nível mais alto do ciclismo internacional. Entre as vitórias mais importantes, ela teve 5 Paris-Roubaix, 3 campeonatos mundiais e o Giro de Itália de 1998 com o Pavel Tonkov. Então, é uma bicicleta que tem muita história. E hoje qualquer lista que você vai fazer das bicicletas mais importantes da história, ou mais emblemáticas, ou mais icônicas, né? Não que uma seja melhor que a outra, mas tem algumas que marcaram mais. A C40 certamente tem que estar em qualquer dessas listas. É uma bicicleta extremamente icônica, eu acho que essa que é a melhor palavra, não é extremamente importante, talvez o termo correto é esse, uma bicicleta icônica. Quem viveu o ciclismo dos anos 90 vai lembrar da C40. E isso é o que nós queríamos mostrar para vocês.